Graças a Deus pelas bênçãos recebidas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu te saúdo, meu irmão, minha irmã, pastores, obreiros, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que a mensagem que vai ser pregada, que encontra-se na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 14, venha te alegrar, venha trazer ensinamento, trazer edificação. Mas antes de ler, eu quero pedir que você não se esqueça de deixar o seu like. Isso é muito importante para o canal, meus irmãos. E se inscrever, porque assim sempre que você quiser ouvir a pregação, você vai encontrar no YouTube. Que o Senhor te abençoe maravilhosamente. E diz a palavra: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Meus irmãos, quem é o homem natural? Nós encontramos nessa epístola mesmo, Paulo, escrevendo aos Coríntios, olha, eu não vos pude falar como espirituais. Então, tem o homem espiritual, o crente espiritual, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Então, aí nós podemos entrar dentro do homem, sem classificar se ele é grego ou judeu, pouco importa. Três condições que ele pode estar. O homem natural, que não entende e não compreende as coisas de Deus. O homem carnal, que Paulo também chama de meninos em Cristo. E o homem espiritual. Nós éramos, irmão, a nossa condição era do homem natural, é o bruto, sem entender as coisas de Deus. Não nos preocupava com as coisas de Deus, até o momento que a palavra penetrou em nossa vida e foi fazendo transformação e trazendo transformadores de esperança. Mudou. Então, o homem natural agora deixou de ser aquele homem natural, espiritualmente falando. Então ele pode ficar agora em duas situações: meninos em Cristo, carnal, ou espiritual. Nós encontramos, meus irmãos, nas nossas igrejas, muitos meninos em Cristo, o carnal. Às vezes é crente velho, já há muito tempo, mas ele não tem crescimento. Espiritualmente, ele está como menino. E Paulo disse para aquela igreja em Coríntios, quando no meio daquela igreja tinha tantas pessoas com dons espirituais também. Mas ele disse, olha, eu não vos pude falar como espirituais, mas sim como carnais, meninos em Cristo. Então, esse menino em Cristo que ele chama de crianças, são anãos espirituais, irmão, que não têm crescimento. Mas aí nós vemos o espiritual. É aquele crente que está no estágio mais avançado espiritualmente, tem a santificação. Ele serve o Senhor com alegria, busca o Senhor, tem entendimento. Por isso, a palavra nos fala, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Não compreende. E aí acontece também que o homem carnal, que é menino em Cristo, ele não alcança. Interessante isso, mas a palavra diz, porque lhe parece loucura. Para o homem carnal, o menino em Cristo, não parece loucura, mas a mente dele não abre espiritualmente falando. Porque lhe parece, não pode entendê-la, porque elas se entendem espiritualmente. As coisas do Espírito de Deus, meus irmãos. Nós não vemos o Espírito, mas o Espírito está conosco. Eu estou aqui falando, mas sei que o Espírito Santo está comigo. Você está me ouvindo, e eu sei, tenho certeza, que o Espírito Santo está na sua vida também. Então, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, meus irmãos.
Quantas coisas que às vezes nós queremos fazer de uma maneira, achamos que tem que ser daquela maneira e Deus quer de outro. Às vezes, por não conhecer as coisas do Espírito, nós estamos caminhando contra a vontade de Deus e pensando que estamos fazendo a vontade de Deus. Vou dar um exemplo. Quantos irmãos e quantas irmãs na tua igreja você deve ter conhecido isso? Que era tão animado, tão entusiasmado e queria tudo por missão, sair para a missão e tal, até que encontrou um meio de sair para a missão, alguém ajudou, alguém começou a pagar. E às vezes nós temos encontrado, não são poucos, depois estão de volta, porque não entendeu o tempo, não entendeu a vontade, não entendeu o plano. Ele estava todo animado e queria ir para um local, mas Deus tem outro plano. Nós encontramos que Paulo, determinado local, ele queria ir para um local, o seu Espírito Santo não deu. Quis ir para outro de novo, não deu. Ele foi passar onde? Em Troia. E ali em Troade, de noite, não vou dizer que foi na primeira noite que ele passou ali, ele teve uma revelação. Aí, irmão, é o homem espiritual, irmão, entendendo. Ele entendeu que o Espírito Santo não queria que ele fosse para aquele local onde ele queria pregar. Mas ele não ia missionário, não era para salvar, mas não era o tempo para ele, o Senhor não estava mandando, porque o Senhor tinha outro lugar para ele. Daqui a pouco, ele tem um sonho. E lá vem aquele varão da Macedônia, passa a Macedônia e ajuda-nos. E lá vai ele para Filipos e prega. E o Senhor abençoa maravilhosamente. Coisa gloriosa. Então, o plano espiritual, esse homem entendeu. E Deus o abençoou maravilhosamente, porque entendeu a vontade do Senhor. Pai de amor, Deus das misericórdias, abençoa todo o teu servo, a tua serva. Senhor, que sejam abençoados. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém.